Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô vindo aqui falar para vocês hoje sobre a conjunção Saturno-Plutão. Não, eu não vou falar da conjunção hoje em termos globais, econômicos e em relação ao país. Eu vou falar como essa conjunção, esse trânsito que está no final, vai atuar e vai se manifestar, ou se manifestou, ou está se manifestando em cada casa do seu mapa. Onde é que você vai ver aonde esse trânsito está se manifestando? Onde você tem os últimos graus de Capricórnio. O que é um grau, gente? Deixa eu explicar isso, porque eu tenho alguns clientes que me seguem e falam assim, Márcia, você sempre fala em grau, e isso não é um conceito muito fácil de compreender para mim. O que é grau? Gente, o grau é um dia na sua vida, tá? Vamos pensar assim, olha, o ano tem 365 dias, né? A gente dividiu os signos em mais ou menos 30 dias. Então, a gente fala que cada dia desse signo é um grau, né? Então, quando eu tô falando assim, olha, esse grau, você vai observar onde é que você vai saber, como é que você vai saber em que grau essa conjunção está ocorrendo, ou em que lugar do seu mapa ela está ocorrendo, você tem que olhar para o grau tal. Nesse caso, Saturno-Plutão, você vai olhar a partir de 22 graus de Capricórnio, tá? Como é que eu vou saber o que significa 22 graus de Capricórnio? Você pode pensar em grau mais ou menos assim. 22 graus de Capricórnio são aquelas pessoas que nasceram mais ou menos no dia 22 do ciclo de Capricórnio, do mês de Capricórnio. Ah, Márcia, então essa conjunção não me afeta porque eu não sou capricorniana, eu não nasci no dia 22 de Capricórnio, o que quer que seja. Não, isso te afeta, porque em algum lugar do seu mapa, que é feito de 12 casas, e que tem um total de 360 graus, representando aproximadamente um dia por ano, você vai ter 22 graus de Capricórnio. Então, vai lá na sua mandala, vai lá no seu mapa e olha onde é que você tem Capricórnio e se você não vai ver exatamente onde é que está o grau 22 de Capricórnio, mas você pode ver, por exemplo, que uma casa sua começa no grau 15 de Capricórnio, então você sabe que grau 22 está dentro daquela casa. Ou você pode ver que uma casa sua começa no grau 29 de Capricórnio, então você vai ver que o grau 22 está na casa anterior. Então é isso. O grau, gente, ele é uma denominação para o dia. O zodíaco inteiro ele tem 360 graus e isso equivale a aproximadamente um dia. Tá? Então, a gente tem 360 graus nos nossos mapas, por isso que todo mundo tem todos os signos em seu mapa. Não necessariamente você vai ter planetas em todos os signos, nem planetas em todas as casas, mas você vai ter necessariamente todos os signos e necessariamente você tem 360 graus na sua mandala astrológica. Tá? Então, se você quiser saber aonde, em que casa Saturno conjunto a Plutão vai estar atuando no seu mapa, você tem que buscar onde é que você tem o grau, mais ou menos o grau, a partir do grau 22 de Capricórnio em diante. Por que eu falei que está no final? Gente, Saturno entrou em Aquário por uma estadia de 3 meses, ele vai ficar lá até 1º de julho, mas ele volta a Capricórnio para fazer uma última passagem, de 1º de julho a 18 de dezembro. Nesse último processo, a gente ainda vai ter temas Saturno-Plutão para lidar. Então, a gente pode falar que esse é um ano Saturno-Plutão. A gente vai ter 3 conjunções entre Júpiter e Plutão durante o ano, que vão incendiar os assuntos do Saturno-Plutão, né? Mas a gente vai ter durante esse ano, entre idas e vindas Saturno-Plutão, tá? Então, a gente vai estar falando hoje, aqui, né, dos efeitos de Saturno-Plutão em cada uma das casas, que você pode ainda experimentar ou pode já ter experimentado, tá bom? Bom, vamos começar pela casa 1. A casa 1 é a casa da identidade, é a casa da nossa aparência externa, é a casa do nosso corpo físico, tá? Essa influência, aqueles que estão vivendo Saturno-Plutão na casa 1, estão vivendo os temas de Saturno-Plutão muito
evidentes e muito cêntricos em suas vidas, tá? Tá tudo assim, muito na cara, né? Então, assim, as questões envolvendo regras, autoridade, estruturas, desestruturação, né? Plutão destruindo as estruturas de Saturno, porque as estruturas de Saturno já não são saudáveis e não estão mais sólidas e não servem mais. O poder de Plutão, questões envolvendo autoridade e poder, né? Questões envolvendo crescimento, evolução e transformação, né? Mas que envolvem muitas questões que estão né? Estão sob a superfície, não estão necessariamente evidentes e que vão ser trazidas à tona, né? Então a gente está falando de uma redefinição absoluta e brutal na sua personalidade, na pessoa que você é e na forma como você se mostra ao mundo, tá? As outras pessoas veem essas mudanças. Capricórnio fala de manifestações físicas, porque é um signo de terra, né? Então a gente está falando aqui de um impacto direto na sua aparência física, né? No seu peso, no seu estilo ou até na sua saúde. Teve pessoas, tem clientes que viveram e estão vivendo Saturno, Plutão na casa 1, que estão atravessando trânsitos, momentos difíceis de saúde, tá? A gente, dentro dessa conjunção toda, Ceres também participou, tomou parte nessa conjunção, né? E com isso, algumas pessoas tiveram que passar por mudanças de dieta, de alimentação, né? Que não são mudanças que precisam ser estruturadas, Capricórnio. Não pode ser uma coisa leve, nem superficial, tá? Plutão na primeira casa, especialmente se ele estiver cruzando a cúspide da primeira casa, o início da primeira casa ou o seu ascendente, pode disparar uma crise, tá? Por exemplo, trânsitos isoladamente de Plutão na primeira casa, eu já vi em pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, fizeram a cirurgia bariátrica e perderam uma quantidade imensa de peso, né? Então, assim, existe uma desidentificação da pessoa com quem ela era, ela se torna uma outra pessoa e ela apresenta uma nova identidade, não só para os outros, como para ela mesma, tá? Existe uma redefinição, um renascimento, tá? Plutão, ele nos obriga a evoluir, embora a sua força, né, embora o movimento dele seja muito radical e intenso, ele nos obriga à evolução e Saturno define, focaliza a intensidade da mudança, né? Então aqui a gente pode estar falando de evolução envolvendo o seu corpo, a forma como você lida com as mudanças que de repente vêm com a idade, a sua identidade enquanto pai, ou enquanto mãe, ou enquanto parceiro, né? Tudo isso pode ser redefinido, tá? Essas influências, elas disparam o começo de todos os começos, porque elas trazem uma finalização, né? E cada vez que algo finaliza, algo recomeça, né? Então é que a gente está falando de um novo você, né? Você, nos teus primeiros passos, a coisa pode se sentir meio indecisa, meio difícil, porque você não vai saber exatamente, né, quem você é nesse novo mundo à sua volta que derivou da sua transformação, né? Mas existe um instinto poderoso que vai te levar a mover adiante. E eu acho que você tem que simplesmente se deixar levar, né? Você não tem que ter nada planejado ou resolvido ou compreendido a essa altura. Simplesmente você tem que seguir adiante, aceitar que você vai ter que confrontar alguns limites seus, porque Saturno vai te impor isso. Você de repente vai ter que lidar com responsabilidades adicionais ou com as responsabilidades de uma finalização, né? Então, assim, tudo isso vai ser parte dessa redefinição de identidade, tá? O teu maior potencial durante esse trânsito é o novo você, tá? E alguém que vai ser muito mais forte, muito mais inteiro, muito mais real, né? Que vai irradiar autoridade e poder
poder, né? No início a coisa pode se sentir meio instável, mas depois ninguém vai se atrever a tirar onda com você. Você vai ser fortalecido pelas circunstâncias da sua vida. E os desafios vão ser encontrados se você se recusar a abandonar o velho você, o antigo você. Se você se recusar a se deixar levar pelas mudanças, né? Se você tiver medo de entrar no novo, no desconhecido, no não familiar, né? Ou se você se recusar a aceitar a responsabilidade adicional, que certamente você vai ter que arcar com ela, porque é disso que Saturno fala. Quando a gente está falando desse trânsito na nossa casa 2, que é uma casa que fala de dinheiro, né, dos nossos ganhos, o dinheiro que a gente ganha, de recursos, valores, que fala do nosso instinto de sobrevivência e que fala do nosso valor pessoal, aquele que a gente se dá e aquele que a gente espera receber dos outros, a gente está falando de uma mudança completa e absoluta que envolve, inclusive, as nossas estratégias de sobrevivência, né? A gente está falando aqui da gente se agarrar naquilo que a gente sente que a gente precisa ter, quando na verdade talvez aquilo ali não seja aonde você deva se agarrar, não seja aonde você deva focar. Tá? Se você se agarrar muito a coisas que precisam ser deixadas para trás, você pode ter problemas, porque o processo aqui é de evolução, né? Então a gente precisa saber que algo vai terminar para algo novo ter início, tá? Aqui pode haver um aumento de medo, né? De quê? De você perder, de você não conseguir se manter, de você não conseguir se sustentar, né? Esse ciclo aqui na casa 2, eu acho que ele vai nos ensinar um pouco sobre os ciclos de perda da vida, né? De transformação, e vai te obrigar a rever o que é que você valoriza, né? O que você dá valor, o que é prioridade para você e o que é que você percebe como essencial, porque algumas coisas você pode achar que são essenciais para você e, na verdade, elas estão impedindo o seu progresso, elas não são tão essenciais como você pensa, tá? Com Plutão na 2, a gente pode ter mudanças no nosso padrão da nossa receita, né? Plutão fala de minérios, para algumas pessoas isso pode indicar enriquecimento, mas com Saturno conjunto, primeiro você vai ter que reestruturar as suas finanças, porque esse enriquecimento, ele pode vir a partir do momento que você deixa de se relacionar com dinheiro a partir de um lugar de medo, e a partir de um lugar de posse, e a partir de um lugar de escassez. Saturno-Plutão fala de crenças envolvendo escassez a respeito de dinheiro. E essas crenças são limitantes, elas te limitam e te mantêm estagnados. Então você vai precisar rever isso, tá? Saturno aqui fala de trabalhar duro, fala de ter controle, fala de ter responsabilidade sobre o que você ganha, sobre o que você gasta, de ser disciplinado em relação à sua receita, né? A gente pode estar falando também aqui de um foco numa manifestação tangível de algo. Você quer alcançar algo material e para isso você se propõe a adotar uma certa disciplina e a transformar completamente sua relação com o dinheiro, com os valores, né? Para poder alcançar aquilo que você quer, tá? Você está determinado a isso. Ou pode ser por uma questão de necessidade, mas tudo que não for essencial, né, em relação a finanças e a valores vai ser eliminado e resultando, né, em finanças que talvez não sejam mais finanças e despesas, né, que não vão ser mais tão gordas ou poupudas, mas que vão estar mais alinhadas com a sua realidade, tá? O teu maior potencial com esse trânsito é você realmente focar naquilo que importa, saber priorizar e saber o quanto você vale. Qual é o teu valor? Maximizar o teu potencial de ganho e a tua segurança através de um foco ultradisciplinado e de estratégias inteligentes. A dificuldade é você se recusar a confrontar, por exemplo, gastos excessivos. Ou você ficar agarrado a sistemas de valores que são superficiais, que são rasos, que
que não falam de algo verdadeiro e profundo, né? Aqui a gente está falando de você ter que tomar cuidado para você não se levar a uma crise emocional e financeira, porque você está se apegando de forma teimosa a coisas que não têm mais valor, né? Saturno na 3, a casa 3, perdão, Saturno-Plutão na 3. A casa 3 é uma casa que fala de comunicação, de intercâmbio, de classificação de informação, de irmãos, de meio ambiente direto, de primos, parentes, né? Então aqui a gente está falando de como você entrega as suas mensagens, né? No que as suas ideias estão baseadas. Esses temas são questões que vão estar sob holofotes, né? Conforme a autoridade das suas palavras, né? Se torne mais pertinente. Esse processo é um processo de você eliminar palavras que não estão, palavra ou comunicação ou informação que não tem base, né? Sobre as quais você não tem autoridade, e por outro lado, você ganhar autoridade sobre aquilo que você fala, que você comunica, e se tornar um especialista, né? Naquilo que você fala, naquilo como você se comunica, tá? A gente está falando aqui que a gente precisa dar uma olhada em documentos que a gente assina, né? Porque a gente pode ficar atrelada a essas questões por muito tempo. A gente precisa olhar os nossos compromissos que a gente assina, aquilo com que a gente se envolve, tá? Porque aquilo que tiver no papel vai ser a verdade absoluta, tá, gente? Você pode ter que expressar o seu poder através de palavras, você pode ter que fazer valer a sua palavra através de papéis, você vai ter que você vai se confrontar e ser confrontado com o fato de se as pessoas elas respeitam ou não o que você fala, né? Essas influências elas vão levar você a levar aquilo que você fala e aquilo que você escreve mais seriamente, tá? Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, assim, você pode ter que provar, né, que você tem o que é necessário para, através da apresentação de repente, exemplos concretos, né, ou de papelada, né, você vai ter que provar, embasar aquilo que você fala, tá? Algumas pessoas com trânsito de Saturno e Plutão pela casa 3 mudam, porque a casa 3 é um meio ambiente direto, né? Então, Plutão ali, ele traz uma renovação completa, e Saturno fala que você está começando do zero naquela área. Então, você tem que recomeçar a criar contatos, a conhecer a vizinhança, a conhecer o teu bairro, a conhecer a tua cidade, né? Você pode ter um recomeçar e um começar do zero no que diz respeito ao teu meio ambiente direto, né? Durante esse período, você precisa estar muito seguro do que você está assinando, do que você está falando, do que você está comunicando, e tudo precisa estar embasado por fatos, tá? Então você tem que ficar atento para que você tenha a prova daquilo que você fala e para que as pessoas também tenham prova daquilo que elas dizem para você, tá? Cuidado com obsessões em torno de uma mesma ideia, cuidado com fixação em algo e de botar na cabeça de que você tem que conseguir porque aquilo é crucial, porque você precisa daquilo. Cuidado para não ficar preso em padrões de pensamento e de comunicação que não te permitem evoluir. Algumas vezes a gente pode estar falando de depressão. Cuidado com o que você pensa e com o que você fala, porque com Saturno, Plutão na 3 em Capricórnio, o teu pensamento tem poder e as tuas palavras se manifestam, tá? O maior potencial desse trânsito é realmente que você consiga, através das suas palavras, promover grandes mudanças na mente das pessoas que te rodeiam, né? Na forma delas de pensar. Você aqui pode ser o exemplo daquilo que você prega.
prega, né? Você não só prega, você age conforme o que você prega e você entrega ideias que são sólidas, né? Que estão, que as pessoas, com as quais as pessoas podem contar e sobre as quais elas podem construir algo. O desafio desse trânsito é você ficar lutando por conceitos mortos, por ideias mortas, resistindo novos inputs, porque você não quer abrir mão de algo, de alguma ideia ou de alguma crença que você vem alimentando e vem preservando por muito tempo, né? É hora de evoluir, é hora de abrir mão. Então, fiquemos atentos a isso. Com Saturno na casa 4, Saturno Plutão na casa 4, que é a casa, né, do lar, da família, infância, pai e mãe, nosso passado e nossa base, a gente está falando aqui que o impacto mais forte vai ser sentido, primeiro, quando esses planetas cruzarem exatamente a entrada da casa 4. E segundo, no ambiente doméstico ou em relação à família e lar de origem. Saturno na 4 costuma aumentar a nossa responsabilidade, seja com a nossa família atual dentro de casa ou com a nossa família de origem, pai ou mãe que precisam da gente. Saturno não exige que você esteja lá fisicamente cuidando, não, mas ele exige que você se responsabilize por aquela situação. Se for para assumir responsabilidade financeira, tá valendo para Saturno, mas a responsabilidade é sua e não é legal a gente fugir de responsabilidade quando Saturno está em jogo, porque ele sempre apresenta a conta da nossa fuga depois, tá? Então aqui a gente está falando de um retorno literal ou figurado, né, para o lugar onde a gente, pro lugar onde a gente cresceu, né, para nossa origem, para nossa raiz. Isso aqui pode falar de um retorno à casa, pode falar de revisitar questões de infância, assuntos que já foram enterrados ou que a gente pensava que estava enterrado há muito tempo, né? E Plutão, ele vai lá e escava, né? Ele escava e Saturno exige que a gente assuma a responsabilidade por aquilo que corresponde a gente, pela nossa parte, né? Com quem você conta vai ser muito enfatizado durante esse momento, né? E a validade daquela dependência vai ser vai ser revisada na sua base, na sua raiz, porque Plutão não vai deixar você manter dependências que não sejam que não sejam sólidas, né? Questões do passado envolvendo família, envolvendo herança, envolvendo questões generacionais, tudo isso pode surgir e vir à tona. E você vai ter que lidar com isso e vai ter que resolver isso. Com Saturno na 4, ele está no ponto mais baixo do nosso mapa, né? Então aqui a gente pode estar falando de uma dificuldade profissional, né, disparada por Saturno cruzando o nosso fundo do céu, ou a cúspide da nossa casa 4. Porque Saturno ali, ele vai trazer toda a nossa atenção para o que é importante naquele ambiente doméstico, né? Então, nesse momento, o teu foco, de repente, não vai estar tanto no lado profissional, ele vai estar muito no lado pessoal. Você não vai estar tão focado em carreira e sucesso externo. Você vai estar orientado a questões internas. Mas aqui a gente também está falando de um ponto de mudança, um ponto de virada, né? Porque eventualmente Saturno vai sair daí e aí ele vai começar a escalada dele para sua 10ª casa, que é a casa de carreira, reputação e imagem pública. Então, assim, não importa se não existe progresso profissional, progresso externo, progresso de carreira. Não importa. O importante é focar aonde você precisa assumir responsabilidade agora. E nesse momento é a sua casa 4, tá? A gente depois você vai ver, você vai entrar num processo mais externo de olhar para fora. E aí você vai buscar esse progresso profissional, tá? O maior objetivo desse trânsito é te fortalecer na tua base, na tua fundação emocional, né? Porque a nossa família, nosso lar de origem, nossa infância, tudo isso faz parte da nossa base emocional. E a ideia aqui é fortalecer você nesse lugar, tá? Então, assim,
você pode ter que se confrontar com questões que você pensava que já estava há muito tempo resolvida. Isso pode ser refletido também na tua casa física. Muitas vezes Saturno passando pela casa 4, ele exige que a gente faça determinadas reformas em casa, ou ele exige que a gente mude de casa, e quando a gente vai mudar de casa, a gente compra uma casa que é antiga, mas que tem problemas, de repente, estruturais que precisa de reforma, né? Ou que de repente a fundação da casa está forte, mas ela é totalmente antiquada e você precisa renovar. Esse movimento de renovação externa e interna, ele anda alinhado, né, com esse trânsito. Então, assim, ele está refletindo transformações internas que aparecem na sua casa. Tá? Qual é o maior potencial desse trânsito? Realmente é você reconstruir a sua fundação, a sua base, né, e transformá-la em algo sólido que ninguém consegue abalar. Tá? Aqui a gente está falando de confrontar as sombras do passado, os medos do passado, né? E do surgimento de uma pessoa mais confiante, mais forte. Qual é o desafio, né? É que a gente, em vez de progredir durante essa confrontação, que a gente acabe regredindo emocionalmente, né? Que a gente acabe se infantilizando diante dos desafios trazidos pela infância, né? Que a gente resista à necessidade de mudar, que a gente intensifique o choque da transformação justamente por resistir a ela e por medo de que algo nos seja arrancado. Então, fiquem atentos com isso. Saturno-Plutão na 5. A casa 5 é uma casa que fala de autoexpressão, que fala de romances, que fala de criança, criatividade, fala de diversão e prazer, né? Saturno-Plutão aqui é um trânsito super pesado para uma casa que se supõe que deveria ser uma casa leve, uma casa de prazeres, tá? Então, assim, aqui aqui é o lugar onde a gente busca reconhecimento, onde a gente quer criar algo que seja com o qual a gente se identifique, e onde a gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente cria, né? Durante esse trânsito, a gente pode sentir medo de não ser capaz de criar algo que reflita a nossa personalidade, que confirme a nossa identidade, né? E que a gente não consiga fazer isso acontecer. Ou a gente pode ter que abrir mão de algo que a gente considerava muito nosso, e isso pode ser muito doloroso. Isso pode ser especialmente verdade se a gente estiver falando de pessoas que trabalham com arte, com criação, com performance, né? Pode ser que haja um projeto que nos leve aos nossos limites. Não é que o sucesso não seja possível, ele só não é fácil, tá? Essa energia é uma energia pesada para uma casa leve. Como a casa 5 também fala de namoros, Saturno aqui pode falar de um início de um novo namoro que se torna futuramente um casamento. Mas se houver esse início com Saturno aqui, não é um início que se dá de forma apaixonada. É uma pessoa séria que chega para ficar, né? Mas a coisa ela progride com o tempo. Saturno fala de tempo. Também pode falar da finalização de um relacionamento que não está indo a lugar nenhum. Saturno não gosta de perder tempo. Se a coisa não está avançando, ele pode trazer abaixo, né? Mas com Saturno e Plutão na 5, a gente pode ter retorno de gente do passado e não é um momento onde a gente tem várias opções amorosas, né? É uma ou nenhuma. Se você tem filhos, esse pode ser um momento de dificuldade com filhos, Saturno, ou de transformação profunda dos filhos, né? Crescimento, evolução, mas que não acontece sem dor e sem um sentimento de perda para você. A resposta é resistir a isso? Obviamente que não. A resposta é ver como se adaptar e integrar isso à sua vida, né? À sua realidade, tá? Aqui a gente está falando de você expressar diretamente o seu propósito, né? A gente está falando de fazer algo em termos pessoais que seja 100% você, porque com Plutão, se não for 100% você, ele não está interessado, né? Saturno vai exigir que você trabalhe duro sobre você mesmo, sobre os seus talentos, que você se depure
Plutão e que você se especialize, Saturno, em algo que você é bom e só você sabe fazer, tá? É uma casa de prazer, é uma casa de criação, mas é hora de levar a sua criatividade a sério, o seu prazer a sério. É importante também, durante esse momento, trabalhar com algo que você goste, Saturno, na casa 5, tá? Pode ser um trabalho com criança, se criança for algo que você goste, ou um trabalho que realmente te traga prazer, porque durante o trânsito de Saturno na 5 não é um momento em que a gente está necessariamente tendo muito prazer, tá? Qual é o maior potencial desse trânsito? É você criar algo que você realmente vai levar a sério, que realmente te representa, tá? É você, quase como se você criasse algo que você fosse deixar como legado, né? Que representa e que incorpora a tua identidade, tá? Aqui a gente está falando de explorar o teu lado artístico e teu lado criativo, ainda que teu lado criativo não seja necessariamente artístico, tá? A gente está falando de trazer a sua luz para fora, de deixá-la brilhar, né? Qual é o desafio? Ignorar esse chamado de autoexpressão que você está recebendo da vida, né? Ignorar esse desafio para que você possa se expressar de uma nova forma e continuar bloqueado, preso a padrões antigos, com medo de se expressar ou dependendo da aprovação dos outros. Você precisa se independizar na sua na manifestação da sua personalidade. Você precisa ser quem você é, independente da aprovação alheia. Esse é o teu desafio, né? Ou, se você for pai, mãe, você entrar numa disputa de poder com o filho, ser confrontado com questões sobre a sua forma de ser pai e mãe e não conseguir aprender dessas questões e evoluir com elas. Esses são os maiores desafios desse trânsito. Saturno-Plutão na 6, a casa 6 fala de rotina, de saúde, de ambiente de trabalho, tá? Aqui a gente está sendo chamado a examinar as nossas rotinas diárias. A gente está fazendo algo que nos enriquece, que enriquece a nossa vida? Ou a gente está simplesmente perdido nas minúcias do dia a dia que não está levando a gente a lugar nenhum, né? A gente escravo das nossas rotinas. As nossas obrigações diárias, o nosso trabalho, a nossa dieta, a nossa saúde, tudo isso vai ser revisto, vai ser posto em revisão, tá? E aqui a gente tem que notar a diferença da casa 6 e da casa 10, porque embora ambas casas falem de trabalho, a casa 6 fala do trabalho que a gente faz, que contribui para o sucesso da carreira da casa 10, né? Então aqui a gente está falando provavelmente de um momento muito específico e definido de transformação na sua rotina diária, tá? Aqui a gente pode estar falando da gente receber mais autoridade, Saturno, né, sobre os nossos colegas de trabalho. A gente pode estar falando de uma perda de trabalho, a gente pode estar falando de uma mudança de trabalho, a gente pode estar falando que a nossa obrigação em relação a determinada pessoa pode aumentar, né, com uma ênfase em um desequilíbrio de poder, né? A gente pode ter um chefe que se torna uma dor terrível para a gente, insuportável, e a gente tem que lidar com aquilo, né? A gente está falando de tudo aquilo que pode afetar a nossa rotina diária, tá? Enquanto que a casa 10 ela fala de status profissional geral, né? A casa 6 é uma casa de serviço, é uma casa que fala de desigualdade, porque é uma casa onde eu sirvo os outros, né? Então a gente não consegue necessariamente atingir igualdade nos assuntos dessa casa, né? A gente tem que focar sobre como a gente vai administrar os serviços e as obrigações. A casa 6 não é uma casa divertida, gente. A casa 6 é uma casa de trabalho. É uma casa de responsabilidade. Então, aqui Saturno-Plutão vai perguntar: você ignora as suas responsabilidades? Você é escravo das expectativas alheias sobre o seu trabalho? O seu objetivo último e final é trabalho e serviço com significado. Não é simplesmente agir roboticamente, né, pelo seu dia a dia, pela sua rotina. E sim fazer algo que você veja que contribui de alguma forma para o todo, tá? Qual é o maior
potencial para essa casa? É você criar uma nova rotina, você criar um ambiente diário que é sustentável no tempo, né, e que te alimente de alguma forma, a você e aos outros, tá? A gente está falando de implementação de soluções, de implementação de melhorias e de mudança na sua vida. De que forma as soluções e melhorias que você implementa contribuem positivamente para a sua vida, né? Que consequentemente vai contribuir para a sua saúde e consequentemente vai influenciar a sua carreira. Qual o maior desafio dessa casa, desse trânsito? São você se envolver em disputas de poder com outras pessoas, ou você se sentir extremamente dominado por uma ansiedade louca, né? Se você se recusar a fazer mudanças no seu ambiente, né? Aqui você pode colher as consequências, colher os resultados de escolhas que você fez a respeito da sua saúde ou da sua rotina, que eram destrutivas. E aí Saturno aqui ele te apresenta a conta. Olha, você tem vivido assim, tá aqui a conta do que você fez até agora em relação à sua saúde e à sua rotina. Saturno e Plutão na casa 7. Saturno e Plutão na casa 7. A casa 7 é uma casa de relacionamento 1 a 1, parcerias amorosas, parcerias comerciais, né? Aquilo que a gente projeta nos outros e competição, competitividade. Com Saturno e Plutão na 7, a gente está falando da mudança numa parceria existente, tá? Não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Pode ser que haja uma redistribuição de poder dentro da relação, uma redistribuição de autoridade, pode ser que haja o aprofundamento de um compromisso ou uma grande confrontação a respeito do uso de poder que um dos parceiros faz na relação. São possíveis finalizações, são possíveis novos começos, tudo vai depender de onde você e o seu parceiro estão em termos de evolução enquanto casal, né? Se o relacionamento atual terminar, vai acontecer porque você e o seu parceiro estão evoluindo em direções diferentes, né? Geralmente uma pessoa quer mudar e a outra resiste, então existe uma quebra. Plutão através da 7ª casa significa que é hora de você mudar o que você dá e recebe numa relação. Saturno vai te fazer se confrontar com a sua necessidade de assumir responsabilidade pela sua parte na dinâmica da relação, né? Então, quando Saturno e Plutão se juntam na casa 7, né, a gente está falando de redistribuição de poder, de autoridade e de um teste sobre as bases daquela relação, né? Em alguns casos, a gente pode ver o início de uma nova atração amorosa, um relacionamento e tal. Essa pessoa nova, de alguma forma, ela pode refletir algo que você precisa desenvolver dentro de você e é por isso que você se sente irrevogavelmente atraída por essa pessoa. Aqui a gente pode estar falando de alguém com quem você teve um relacionamento no passado, ou a gente pode estar falando de alguém que vem com restrições e responsabilidades, ou pode ser uma relação cujo propósito seja, de repente, ficou algo pendente. Essa relação retorna para vocês finalizarem, não houve um fechamento, né? E essa relação retorna para vocês finalizarem alguma coisa em conjunto, né? Se ela vai desenvolver depois disso ou não, a gente precisa ver. Mas esse pode ser o caso, né? Aqui pode ser a sua oportunidade de confrontar e lidar com aquilo que tá impedindo o progresso na sua vida amorosa. A pior maneira de lidar com esses cenários, obviamente, né, seria tratar a pessoa como se ela fosse uma chave, uma solução para os seus problemas e que fosse a resposta para a sua felicidade ou para a sua infelicidade. Não importa o quão intensamente você esteja loucamente apaixonado por essa pessoa e não importa o quanto essa relação, como essa relação termine, né? Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. Então, essa pessoa, ela é só um reflexo daquilo que você precisa mudar na sua vida, né? Você precisa tirar o foco dele e colocar o foco em você, porque aqui a gente está falando do seu desenvolvimento e como você deve lidar com os seus sentimentos. Qual é o maior potencial para esse trânsito na sua casa 7? É que uma relação existente passe por
por fogo, por chuva, por pedra, por lágrimas, né? E que ela renasça, né? De uma forma como, de que seja uma união muito mais forte do que ela era antes, tá? A sua o melhor potencial seria que a sua abordagem aos relacionamentos fosse completamente transformado e que você se tornasse mais eficiente em administrar o equilíbrio e trocas de poder em relação, né? As dificuldades dessa relação seria você projetar tudo nos outros e culpar os outros por qualquer coisa que aconteça, né? Você ficar fixado numa nova atração, né? E entregar o seu poder para outra pessoa, porque quando a gente se fixa em outra pessoa e acha que ali reside a solução dos nossos problemas, a gente está renunciando ao nosso poder pessoal e a gente está se colocando à mercê do outro. Essa seria o pior resultado desse trânsito. Saturno na 8, a casa 8 fala de dívidas, de impostos, de empréstimos, das finanças do nosso parceiro, das finanças compartilhadas, né? De intimidade física e emocional, de morte e assuntos que são tabu. Tudo isso é assunto de casa 8, gente. Saturno e Plutão, na verdade, eles têm uma familiaridade com a casa 8 porque ambos falam de controle e poder, assim como a casa 8. Então, aqui a gente pode estar falando de alguma dificuldade que é disparada em relação aos assuntos dessa casa, né? O tema geral da casa 8 são as coisas que a gente não consegue controlar completamente, né? Que estão além do nosso controle. Então, assim, por exemplo, o seu instinto pode ser, você pode perder o seu instinto, perder o acesso ao seu instinto, né? E resistir qualquer tipo de mudança que chegue até você. A casa 8 fala de transformação, né? Por quê? Porque você tem medo, então você resiste, tá? E a casa 8, ela costuma falar daquilo que a maioria das pessoas não quer reconhecer, gente. A casa 8 é a casa que fala de morte. Quem é que quer falar de morte, pensar em morte e lidar com a morte? Ninguém. Então, na casa 8 está tudo aquilo que a gente não quer lidar, tá? Plutão vai remexer ali e ele vai trazer à tona assuntos que, em teoria, estão encerrados, memórias que, em teoria, são do passado, né? Que envolvem violações e abuso de confiança, de poder, enquanto Saturno vai demarcar limites muito específicos, com os quais você vai ter que lidar durante o trânsito. Tá? A gente tem que pensar assim, o Sol ele ilumina o que foi escondido, né? E aí a gente, com Saturno e Plutão aqui, existe um foco em você, na catarse, né? Lixo, aquilo que foi botado para debaixo do tapete, vai ser escavado e vai ser vomitado e vai vir à tona, né? Aqui a gente pode estar falando de questões kármicas, aqui a gente pode estar falando de consequências de experiências passadas e traumáticas, né? Ou que são resultado das suas ações. Você vai ser confrontado com realidades a respeito de limites, a respeito dos limites do seu parceiro, a respeito de intimidade, né? Você vai ter que aprender a lidar com o poder de uma outra forma, porque agora poder pode se tornar uma questão muito sensível, o que pode atingir e afetar a intimidade sua com o outro e questões envolvendo finanças compartilhadas. A gente está falando aqui de verdades desconfortáveis, né? E tudo isso a gente vai ter que olhar para isso de frente e encarar. Pode ser hora de pagar dívidas aqui, né? Pode ser hora de ser muito sincero a respeito de questões muito desconfortáveis, né? O papel de Saturno aqui, ele fala de fazer a gente lidar com as consequências do que quer que seja, né? Ele sempre trabalha com mérito. Então, assim, se você não foi muito limpo em questões financeiras, ou em relação à intimidade, ou em relação a limites, tudo isso vai vir à tona para você lidar com isso, tá? Qual é o melhor resultado para esse trânsito, né? O melhor resultado seria que você, depois de fazer essa catarse, essa limpeza,
limpeza, de trazer à tona tudo que está embaixo do tapete, que você possa recomeçar de novo, sabe? Que você possa pagar todas as suas dívidas, que você possa se tornar mais próximo, mais íntimo do seu parceiro, que você possa criar uma relação de verdadeira intimidade com alguém. Qual seria um resultado negativo, né? Ou um resultado não desejado e não esperado para esse trânsito? Que você se recuse a olhar para aquilo que te atemoriza, né? Que você tenha experimentado questões de trauma emocional e que você insista em não olhar para eles, se aferrando a antigos mecanismos de defesa. Isso realmente seria um desperdício do trânsito, porque essa limpeza tem o potencial de promover uma grande evolução, tá? Saturno e Plutão na casa 9. Casa 9 fala de viagens de longa distância, fala de educação superior, de questões legais, de questões envolvendo publicação, religião, crenças, fé. Saturno e Plutão aqui sugere que um tema legal ou sugere o surgimento de um tema legal ou a confrontação com verdades e com mentiras, tá? Aqui a gente está falando do uso correto do poder tendo um impacto muito grande no resultado de questões associadas à Casa 9. O tema geral da Casa 9 é crescimento, é expansão, tá? Mesmo com Saturno. Aliás, Saturno na Casa 9 ele pode promover um crescimento, uma expansão sustentada, né? Que realmente perdura no tempo, tá? Plutão transforma o seu approach a questões legais, existenciais, filosóficas, a questões de crença, a questões de sabedoria, né? E te confronta com. E Saturno aqui ele traz foco, né, para uma questão, te colocando de frente com algo que você precisa de prova que existe para acreditar. Se você não conseguir provar que aquilo existe, né, ou se as provas existentes não forem rasas, não forem sólidas, você pode acabar abandonando um sistema de crenças, né, um sistema de conhecimento, né, o que vai criar espaço para o crescimento. Isso é bom, gente. Isso é bom, tá? Se o teu sistema de crença, se o teu corpo de conhecimento, se isso que você segue, que você acredita, não tem fundamento e você não consegue provar além da tua fé, se você tiver que deixar isso para trás, isso é bom, porque isso vai abrir lugar e espaço para algo mais concreto, real, surgir e tomar lugar. Tá? Você aqui, o teu approach à tua religião, a religião também vai ser redefinido, né? A sua fé pode ser destruída, pode ser transformada ou solidificada. Ou se você não tiver fé nenhuma, você pode de repente se tornar uma pessoa de fé, você pode descobrir a fé, mas se descobrir com Saturno vai ser uma fé muito bem embasada, que você vai ter uma forma de explicar muito claramente essa fé para você. A chave é expandir naquilo que você já acredita e remover definições de fé que te limitam, remover crenças que te limitam, né? Se a gente quiser entender melhor a casa 9, a gente tem que pensar em contraste na casa 12, né? A casa 9 é religião organizada, a casa 12 é espiritualidade, né? A gente também pode aqui, durante esse trânsito, que pode ser que de repente surja um mentor na sua vida, alguém assim que de repente abre portas para um novo tipo de consciência para você, tá? Mas você precisa tomar cuidado, porque também a gente pode ter a ocorrência de falsos profetas, embora falsos profetas sejam mais comuns com Netuno na 9. Qual é o maior potencial desse trânsito, gente? A expansão da sua visão, da sua intuição, do seu conhecimento, da sua experiência. Você ganhar sabedoria e fé, expandindo os seus horizontes, né?
estirando um pouco os seus limites. Qual é o que seria um mau uso desse trânsito, gente? Se agarrar a falsas verdades, né? Se tornar vítima de convicções fanáticas, de fanatismo, de falsos gurus, né? Recusar oportunidades de crescimento, porque essas oportunidades entram em conflito com as suas crenças, ao invés de olhar para as suas crenças e reavaliá-las, né? Tudo isso seria um mau uso desse trânsito. Saturno, Plutão na 10, gente. Casa 10 fala de carreira, profissão, caminho de vida, imagem pública. Plutão na 10 muda a nossa carreira e o nosso status oficial, né? Aqui, quando a gente fala de status oficial, a gente está falando daquilo que não está funcionando, né? Vamos dizer, se você é casado, você pode se tornar divorciado. Se você é médico, você pode se tornar um artista. Você está desempregado, você pode se tornar empregado, um funcionário. Você é empresário, se torna funcionário, né? Aqui a gente está falando de regras e julgamentos que são inválidos e que você, de repente, tem seguido. Porque não se questiona a respeito. Tudo isso vem abaixo. Tá? Vamos dizer que você sempre tenha querido explorar uma certa carreira, mas por causa das tradições que você segue, Capricórnio, ou que você seguiu a sua vida inteira, explorar aquela carreira não era algo que era viável para você. Com Plutão aqui, você de repente pode superar esse medo, ir com medo e tudo, e tentar essa nova carreira, tentar esse novo caminho, tá? Ir lá e buscar se credenciar, se credenciar, se licenciar, ir para a faculdade, se você tiver que voltar para a faculdade, fazer aquele curso para se certificar, aplicar para o trabalho, lançar o seu próprio negócio, né? Algumas pessoas deixam o trabalho, algumas pessoas perdem o trabalho, né? A gente pode ter que terminar um relacionamento se o nosso par for resistente a essa mudança de caminho que a gente quer pra gente, né? Então, assim, tudo isso pode acontecer com Plutão na 10. Com Saturno na casa 10, especialmente quando ele cruza o meio do céu, a entrada da casa 10, a gente está falando de manifestar resultados, né, do nosso trabalho, né, daquilo que a gente vem fazendo por aproximadamente 16 anos, tá? Que foi quando ele cruzou o fundo do nosso céu. Esse é o momento, né, que leva o Saturno para ele transitar da casa 4 a casa 10, do ponto mais baixo do mapa ao ponto mais alto do mapa, né? E aqui a gente pode estar falando de um ciclo que marca, né, sucesso, ou a gente pode estar falando de uma confrontação com a realidade. Saturno, ele com recompensa baseado em mérito. Se você merece estar onde está, você recebe os louros disso. Se esse trabalho te satisfaz, você tem o progresso. Se não, também ele pode falar do fim de um ciclo e de você resolver mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de empresa, começar do zero, sabe? De você mudar completamente o status. Ele se alinha muito à linguagem de Plutão nesse sentido. Então, assim, Saturno na 10 pode ser um pico na sua carreira, ou pode ser o momento em que você fecha a sua carreira com chave de ouro e decide se aposentar, né? Aqui a gente pode estar falando da cristalização do seu poder profissional, Saturno-Plutão. Você pode receber uma grande promoção, se a sua carreira vem estagnada há muito tempo, se ela não reflete aquilo que você quer, ou simplesmente você não está vivendo o seu potencial aqui, Saturno pode trazer uma finalização e de repente você abraça essa finalização porque você quer mesmo começar do zero e você quer mesmo outra coisa, né? Então aqui a gente acaba falando da demarcação de uma linha entre passado e futuro, né? Não tem um divisor de águas, vamos dizer assim. E isso não deveria chegar como uma surpresa, porque provavelmente você sabe há algum tempo que algo não está funcionando, né? Provavelmente você vem sentindo e vivendo uma sensação de frustração crescente, de exaustão, né? E agora é a sua chance de mudar completamente de rumo, né? E de buscar algo que seja muito real para você. Qual o melhor potencial desse trânsito, gente? Que você
colha os resultados de uma carreira maravilhosa, que deu muitos frutos, sabe, que foi cheia de sucessos, né? Que você possa redefinir as suas ambições, né? E cavar uma carreira para você, né? Que faça você se sentir vivo, que te dê um propósito de vida. Qual a pior manifestação desse trânsito, gente? Que a gente tenha medo de romper com a tradição, que a gente tenha medo de começar de novo, que a gente tenha medo de aceitar que aquela carreira ou aquele status para o qual a gente devotou anos para construir já não nos diz nada, né? Que a gente colha os frutos amargos de anos de abuso de autoridade, né? Essas seriam as piores manifestações para esse trânsito. Saturno Plutão na 11, a casa 11 é uma casa que fala de grupos, de amizade, de alianças do coletivo, de objetivos pessoais e de desejo. Plutão, através da casa 11, transforma a nossa relação com o coletivo, ele dispara também, né, o desenvolvimento de novos objetivos, de planos e projetos para o futuro, né? A gente aqui está falando, a casa 11 é a casa que segue a casa 10, então aqui a gente está falando que uma vez que a gente tenha se estabelecido, casa 10, né? A casa 11 é sobre aquilo que vem depois, tá bom? Agora eu já tenho aqui o meu lugar no mundo, minha imagem pública, minha carreira, minha reputação, e agora o que eu faço? Esse é o assunto da casa 11. Idealmente, a gente vai dar um salto entre a estrutura da estrutura da casa 10 para abraçar algo novo, né? Saturno nos dá foco ali, tá? Ele vai dizer pra gente o que a gente precisa deixar para trás para chegar a esse objetivo que a gente quer alcançar, né? Qualquer pessoa que tente nos impedir de seguir adiante, né? Vai ser cortada por Saturno com certeza. Talvez a gente tenha que perder alguns amigos de muitos anos, porque eles se sentem ameaçados pelos nossos novos interesses. Talvez a gente, você e um amigo se distanciem naturalmente, até por questões geográficas, por mudanças na vida, ou relacionamentos que simplesmente acabam, né? Saturno, ele pode diminuir muito o nosso ciclo de amigos, tá? Então, assim, pode haver um senso no sentido de isolamento, pode haver um sentido de que a gente já não pertence mais a um grupo do qual a gente sempre fez parte, ou pode ser que a gente seja confrontada com verdades sobre um parceiro, um amigo, alguém que pertence àquele grupo, sobre como aquele grupo nos respeita ou não nos respeita. A gente pode se sentir julgado, a gente pode, se for esse o caso, a gente pode acabar decidindo deixar essas pessoas para trás, porque a gente não se sente confortável ali, ou a gente pode decidir olhar de frente para aquele julgamento e ver se realmente faz sentido o que está sendo dito, o feedback que a gente está recebendo, né? Se tem algo dali que vale a pena, né? E a gente, no processo, pode conhecer novos amigos também que se associam melhor aos nossos objetivos, né? Que parecem estar caminhando na mesma direção que a gente. E essas pessoas se tornem nossos novos aliados, quem sabe até mesmo mentores, né? Para o nosso futuro. Qual é a melhor expressão desse trânsito, gente? A melhor manifestação desse trânsito seria você o empoderamento do seu desejo através de um esforço concentrado, né? Seria você descobrir quem realmente está contigo e cultivar novas amizades, amizades que enriquecem, né? E amizades que te entendem, que te ajudam a sentir que você pertence e que te suportam no alcance dos seus objetivos, te apoiam no alcance dos seus objetivos. Qual seria a pior manifestação para esse trânsito? Seria você ficar nesse lugar de ser julgado, de ser isolado, né? E de ignorar o chamado da vida para uma mudança nessa área, por não querer abrir mão de determinadas associações, de determinadas amizades, de determinados grupos ou de determinados ideais, gente. Saturno-Plutão na casa 12. A casa 12 é a casa dos segredos, é a casa do subconsciente, é o nosso ponto cego, é a casa da espiritualidade, do nosso propósito final, é uma casa que fala de finalizações e de ilusão.
Saturno transitando na casa 12 sempre traz algum final significativo. A casa 12 fala de fim de ciclo. Saturno fala de fim de ciclo, né? Então aqui a gente pode estar falando do fim de uma carreira, de um relacionamento, de um estilo de vida. É um capítulo que chegou à sua conclusão naturalmente. Plutão aqui nessa casa, ele faz com que a gente olhe de frente para as nossas fantasias, né? A gente pode manifestar algumas delas, mas assim, em última instância, né? A gente vai olhar para aquela fantasia à luz do dia e ver do que se trata aquilo, né? Plutão vai tirar daqui, de trás da nossa cabeça e vai colocar aqui, vai fazer com que a gente olhe para aquilo de frente. Tá? Essa fantasia pode ser qualquer coisa, pode ser um sonho, pode ser um ideal, mas também pode ser medo, né? Pode ser um medo que fica ali no fundo da nossa mente, sabe? Conduzindo e manipulando as nossas ações, as nossas decisões, de maneira até inconsciente, e a gente nunca olha para ele tá sempre nos influenciando, é sempre aquela vozinha no nosso ouvido, sabe? Você adiciona Saturno a esse mix, e aí o que você tem é um cheque de realidade com uma finalização. É óbvio que não é um processo prazeroso de atravessar, né? Mas essa pode ser a sua chance de finalmente experimentar, né? E aprender como lidar com esse grande medo, né? Que tá ali, que fica minando a sua energia, minando a sua vitalidade, né? O que está sendo ignorado, o que está sendo negado, vai ser materializado e vai ser cristalizado na sua frente para você lidar com aquilo. Eu não consigo imaginar um cenário melhor, né, do que você poder lidar com o seu medo de frente, tá? Preste atenção aos seus sonhos, porque eles vão trazer algumas dicas significativas a respeito dos seus medos. Alguns desses sonhos podem se referir a algumas memórias que são muito inconscientes, às quais você já não tem acesso facilmente. Então, assim, quando você acordar, de repente acordar e tomar nota do que você sonhou, pode ser uma boa ideia, tá? Saturno, Plutão na 12 também pode falar de guerra por poder que rola nos bastidores, né? Então aqui a gente pode acabar tendo acesso ao que realmente está rolando quando as luzes se apagam e as cortinas se fecham, o que realmente está rolando, ainda que a gente não esteja diretamente envolvido. Plutão, a energia de Plutão, o direcionamento de Plutão é levar as coisas ao limite, e isso pode aumentar o nosso desejo de chegar à base de algo que está escondido, né? Aqui a gente pode estar falando de qualquer pessoa, ou a gente pode estar falando até de uma investigação pessoal, a gente pode estar falando de você mesmo. Então, assim, de certa forma, esse pode ser um momento de um isolamento temporário, onde você pode ser forçado a olhar para você, para processar, olhar para dentro de você para processar uma finalização, né? A melhor manifestação para esse trânsito é você confrontar o seu o maior medo da sua vida e superar isso, sabe? E simplesmente quebrar, romper com isso, sabe? E seria uma outra manifestação, seria você encontrar o seu propósito final, né, maior de vida e torná-lo real e torná-lo físico e material na sua frente para você poder ir atrás dele. Uma má manifestação desse trânsito, um mau resultado desse trânsito seria, de repente, você se perder, ficar confuso, se deixar dominar pelas desilusões e se recusar a abrir mão do que está acabando, né? Se recusar a acordar para a realidade que está diante de você. Essa seria uma das piores manifestações para esse trânsito. Gente, é isso. Tentei fazer o vídeo mais curto, deu 1 hora do mesmo jeito, não conseguia. Espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem um pouquinho melhor o céu do momento, no mapa individual de cada um. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê por aqui.